Bom dia. Bom dia, querido. Você pode se colocar em pé aí, já saudar quem está pertinho de você, né? Quem está atrás, na frente, nesta manhã aí, preciosa, especial, preparada por Deus, isso. De repente você não sabe ainda quem é, já pergunta o nome aí, quem que é que está próximo de você. E juntos nós vamos adorar ao Senhor essa manhã, declarando aquilo que é o amor dele por nós em todo o tempo, o Senhor que é real em todo momento, amém? Mesmo sem merecer tua graça, mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda, seu choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda, seu choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se não falha, isso é o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda, seu choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, e eu sei que me amas, teu amor não falha. Tudo fazes para que coopere para o bem, assim como a palavra de Deus nos diz, amém. Tudo era para o meu bem, se tudo coopera para o meu bem, fazes tudo
Aleluia. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva. Cante assim. Só você declarando assim. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a grande louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a grande louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Você pode tomar assento. Quero convidar você a assistir esse vídeo. Você conhece um pouco do projeto que a gente tem realizado como igreja, como Ministério de Oração dessa igreja, em parceria com a Junta de Missões Mundiais, lá na Espanha, lá em Sevilha, o projeto Espaço Vida e Música. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui, queridos, o pastor Armando, a Catarina, os filhos estão aqui, né, a namorada do filho está aqui, estão todo mundo envolvido com a gente, vieram nos visitar e compartilhar esse tempo com a gente. Então assista esse vídeo para você conhecer um pouquinho do que está sendo o Espaço Vida e Música lá em Sevilha, na Espanha. Queridos amigos, irmãos, batistas brasileiros, gente do nosso coração, é uma alegria muito grande nesse momento para mim poder apresentar a vocês o projeto Espaço Vida e Música. A nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem usado o projeto Espaço Vida e Música aqui na Espanha como uma tremenda estratégia de evangelização para este povo. Esse é um momento de alegria quando podemos compartilhar com vocês as coisas que Deus tem feito e também agradecer o trabalho de vocês, o envolvimento com a obra missionária, esse amor tão lindo que caracteriza o nosso querido povo brasileiro. Nós estamos hoje terminando uma etapa de nosso projeto do trimestre Espaço Vida e Música. Estamos contentes porque temos finalizado agora um concerto chamado da Semana Santa e que foi uma bênção de Deus muito grande. Também faz mais de um ano que Deus colocou em nosso coração o desejo de começar a trabalhar com as mulheres, para poder unir as mulheres do projeto em uma condição de trazer mais para elas a evangelização. E temos trabalhado com esse projeto, onde temos as mulheres distribuídas por grupos, e tem sido uma bênção muito grande, o que chamamos Conexão Mulher. Agora mesmo, eu estou trabalhando todas as quintas-feiras com café da manhã com um grupo de 7 mulheres
que faz 1 mês e pouco que elas entregaram a vida delas para Jesus. Queridos, chegamos há quase 4 anos atrás, aqui na cidade de Sevilha, com a família, e verdadeiramente com 5 pães e 2 peixes nas mãos, para começar um trabalho que hoje, quando olhamos, damos muita graças a Deus. Hoje somos quase 100 alunos participando do projeto, alguns momentos mais. Os concertos têm sido realmente algo que tem marcado a vida de cada família que tem participado. E o mais lindo de tudo que nós temos visto do envolvimento do nosso povo batista brasileiro com os 5 pães e com os 2 peixes. Ver os instrumentos, ver os professores, ver realmente cada situação econômica que tem sido realmente bênção de Deus, tem sido realmente milagre que Deus tem realizado aqui na Espanha, e vocês têm sido realmente os responsáveis em cada instrumento que nós temos conseguido entregar na vida, nas mãos de uma criança, de uma família, e ver junto com todo esse grupo de pessoas chegando também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Mas do resultado que nós temos visto nesses últimos 2 anos, de maneira especiais, foram os 9 batismos que aconteceram aqui, de pais, de filhos, de crianças, que realmente através da música, através da sua participação, através da sua dedicação, através da sua oração, através do seu aporte econômico, eles puderam começar a estudar e conheceram o autor da música, conheceram o Senhor da música, e constrangidos por esse amor e por todo o amor que se demonstra aqui no projeto Espaço Vida e Música, eles não puderam ter uma outra atitude senão se render aos pés de Jesus. Que bênção, né? Chega aqui, pastor Armando, Catarina. Queridos, você sabe que uma das características que move a nossa igreja é missões, né, tio Sofo? Ao longo dos anos, a igreja ela tem investido em missões. No seu primeiro culto, tirou uma oferta missionária, quando foi instituída a igreja, porque acredita que vale a pena sempre a gente expandir a palavra do Senhor na vida de pessoas. E quando eu conheci esse casal aqui, de uma maneira muito preciosa, num desafio, né? O projeto Espaço Vida e Música em Sevilha era um piloto para a gente sentir como é que seria o avanço missionário, e o resultado está aí, está sendo bênção. E agora vocês têm que nos ajudar a orar, porque a gente vai abrir, se Deus assim continuar confirmando, nos vizinhos. Em agosto de 2016, a gente abre o 2º projeto Espaço Vida e Música, como um avanço missionário lá em Lisboa. Tem um casal que nós estamos preparando para mandar para lá, e com certeza vai ter o apoio de vocês lá. Mas compartilhe um pouquinho com a gente, pastor, também aquilo que está no coração de vocês. Eu gostaria de chamar Davi, que já está ali na orquestra, o Samuel, a Miriam, que pudesse estar juntos aqui e dar realmente nesse momento muitas graças a Deus em primeiro lugar, porque com certeza esse projeto nasceu no coração do Senhor, e quando algo nasce no coração do Senhor não tem como dar errado. A gente pode até falhar muitas vezes, mas Deus não vai realmente falhar, por mais complicado que possa até ser o lugar aonde Deus nos manda. E de verdade, quando falamos da Espanha, a Espanha realmente é desejo do nosso coração nessa manhã, com esse testemunho, com essa palavra de gratidão a essa igreja, a tudo que realmente vocês têm podido realizar ali na Espanha. Mas seja uma palavra que venha criar um carinho no coração de vocês, de uma maneira muito grande, por essa nação, que por várias situações que não temos tempo de compartilhar agora, por várias razões mesmo, se torna nesse momento, nessa fase da história, da existência humana, o momento exato aonde o projeto deveria ter chegado ali, pastor Paulo. Não poderia ter sido antes, com certeza pode seguir abrindo outras fontes, outros lugares, mas o momento quando nós chegamos foi realmente um momento clave para que os resultados fossem realmente visíveis. Nem nós temos acreditado também no que temos visto. Por quê? Porque isso é a ação de Deus. Eu quero passar a palavra para a Catarina, para que ela conte para vocês algo muito lindo que tem passado ali de forma mais concreta. Queridos irmãos, como na minha vida, e creio que na vida de vocês também,
Deus é tudo para mim. Deus realmente é a alegria da minha vida, é o maná da minha vida, é aquele que verdadeiramente tudo faz e recebe glória e exaltação. Mas a Espanha me faz chorar. Eu passei por alguns estados do Brasil, trabalhei no Chile também, trabalhamos. Mas a Espanha vive nas trevas do pecado. A Espanha não exalta a Deus. A Espanha não glorifica a Deus. A Espanha não reconhece que Ele é Criador, que é sustentador. Da onde o Evangelho nos seus primórdios cresceu, hoje vive nas densas trevas do pecado. Mas dentro dessa situação de pecado, de uma situação tão longe de Deus, Deus tem mostrado como a mão dele está se manifestando no meio desse povo. E como ele deseja ser adorado por eles. Como Deus deseja receber deles exaltação a Ele que é Criador de todas as coisas. Nesse contexto, quero contar rapidamente 2 experiências a vocês. Uma de uma brasileira, uma conterrânea nossa. Sueli era uma mulher que vivia já por muitos anos na Espanha. E aqui no Brasil ela havia tido seus pais que haviam sido crentes. E ela se foi e se afastou completamente do Senhor. E a Sueli, através do espaço Vida e Música, ela pôde conhecer ao Senhor. E aquela mulher que por tantos anos, seus filhos criados longe do Senhor, naquele dia, essa mulher teve sua vida transformada. Em uma semana, aquela mulher apresentou uma mudança de vida tão grande. Hoje é uma fiel serva do Senhor, cria os seus filhos agora nos caminhos do Senhor. Juan Adolfo também foi um homem que chegou através da classe que nós temos para fazer a conexão do projeto com a igreja. E ele chegou e tem os seus 47 anos, um homem que ele já tinha um discernimento das coisas de Deus e ele não concordava com muitas coisas daquilo que ele havia sido criado na vida dele. E ele chegou à igreja, nós conversamos com ele. Este homem tem uma situação muito dura, ele tem sua filha de 16 anos que está sendo cada dia mais consumida por um câncer muito violento. Este homem se converteu, entregou a vida a Jesus e ele foi batizado. Mercedes foi uma mulher que com seu marido e 2 filhos, chegaram também para conhecer o projeto Espaço Vida e Música. E quando ela chegou para fazer a matrícula dos seus filhos, a primeira coisa que ela disse: eu não quero que vocês metam nada na cabeça dos meus filhos, porque eu não quero isso. Essa mulher que chegou com tantos preconceitos a respeito do cristianismo na vida dela, essa mulher em 3 meses se rendeu aos pés de Jesus e foi batizada. Enfrentou todo o rechaço da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos. Foi uma guerra muito grande, mas ela não se rendeu. Ela decidiu e também foi batizada. Deus tem feito muitas coisas. A Espanha vive uma crise econômica muito grande, é verdade. Há muitas pessoas em necessidades grandes. A Roci, uma mulher que está comigo, num grupo das mulheres que eu tenho, e ela chegou ao meu grupo que eu tenho de café da manhã, e por mais de, eu creio, de 2 meses, ela assistia todo momento do café e da reunião com o seu WhatsApp, ali todo o tempo. Essa mulher, com 11 anos, saiu da escola, não voltou a estudar, seu marido está preso. Hoje, a Rocio participa ativamente dos estudos bíblicos. Deus tem feito uma obra singular. E eu sei que realmente nós temos muitas necessidades para o projeto de mais professores, mas de verdade, necessitamos também que você, se Deus tocar, se comprometa a um dia por semana orar por nós. Orar pelo projeto, orar por aqueles que Deus vai trazer ao projeto, para que eles possam se render aos pés de Jesus. A sua oração
é extremamente importante para que Deus possa derrubar as portas do inferno que ali enfrentamos. Que Deus nos abençoe e esperamos que o seu coração se comprometa mais e mais para a obra que Deus tem para que o seu nome seja glorificado. Eu gostaria de chamar o pastor Piragini, e o pastor Paulo já está aqui na frente. Temos 2 grandes desafios e quero entregar esse presente para vocês também. Temos 2 grandes desafios, queridos. Se 30 irmãos se comprometem e nos ajudar com R$30 por mês, nós podemos ter pelo menos um professor que possa estar atendendo esses 60 novos alunos que, através da Fundação e Cruz Vermelha, foram nos entregues para, a partir de setembro, estar estudando conosco, 60 novos alunos não crentes. Esse é o grande desafio. Conseguimos instrumentos para esses alunos. E pelo menos 4 professores para atender a essa demanda que Deus tem enviado para nós ali. Então eu gostaria, pastor Paulo, pastor Piragini, entregar essa bandeira aos irmãos para que quando vocês a coloquem em um lugar muito visível, para que cada vez que cada membro, cada servo do Senhor que participa dessa obra aqui, veja essa bandeira, lembrem que está lá na Espanha e na cidade de Sevilha, um grupo de pessoas prontas para receberem e ouvirem, quem sabe pela primeira vez, a respeito de Jesus. Então, muito obrigado, pastor Paulo, obrigado, pastor Piragini, obrigado a vocês pela confiança e pelo apoio que temos recebido até esse momento. Olha, Paulinho, eu já imaginei onde eu vou colocar. Nós vamos colocar ali no maestro ali, vamos deixar pendurada, e à medida que o campo missionário vai aumentando, a gente vai colocando as bandeirinhas. Não é legal? Vai ter o de Portugal depois, e assim a gente vai ficar pequeno, porque Deus vai nos dar graça. Você concorda com isso? Então, Oswaldo, guarda aí, vamos colocar o suporte, tá? E só mostra pra gente como é que vai ficar, assim, coloca ali do ladinho ali, opa, vai cair, né? Pelo lado de fora aí. Aí, ó. Vai ficar bonito, não vai? Então, aí, louvado seja Deus, né? Eu queria orar por esse casal, por essa família que está aqui, família missionária, não é? E queria aproveitar esse momento também para orar pela Eduarda, filha do Cris e do Leonardo. Vem para cá, Eduarda. Onde é que está Eduarda? Está aí? Ou eu me enganei? Está aqui. Vem com a família toda para cá também, para a gente orar pela Eduarda, não é? Esse bebê que hoje está sendo dedicado ao Senhor. E eu vou chamar o pastor Nasser aqui também para a gente orar por ele, porque ele fez aniversário. Ele já deve estar chegando perto dos 60, viu? Não, mais ou menos, né? Quanto deu? 58, 57? 7, então tá bom. Ele tem a minha idade, vou fazer 57 em novembro, vem para cá, não é? Eduarda, vem para cá. Isso, pastor Nasser vai me ajudar, vai segurar a Eduarda no colo para a gente orar ao Senhor aqui. E aí eu quero orar por vocês. Nasser, chega lá. Vamos mostrar a Eduarda aqui. Quem vai fazer o detalhe aqui? Que você chega junto aí. Essa menina linda que está aqui. Olha só. Agora, hein? 1, 2, 3. Tá fraquinho, hein? Fraquinho, hein? Tá? De novo. 1, 2, 3. Que o irmão Urias está aí ou não? E a irmã Ivone, irmão Urias, a família está aí? Está onde? Chega aqui com a família toda aqui. Eles estão completando 60 anos de casamento. Vamos dar uma salva de palmas para eles. 60 anos. Louvado seja Deus. Olha só. Isso, vem com toda a família para cá para a gente agradecer a Deus. Eu tenho um recado aqui do pastor Marcílio Teixeira. O pastor Marcílio Teixeira, que foi pastor da nossa igreja, completou 50 anos de casamento, sexta-feira, ligou para a gente para pedir para a gente comunicar a igreja e celebrar junto com eles esses 50 anos de casamento. Irmão Urias, dona Ivone, 60 anos, está certo isso mesmo? Puxa vida, eu participei das bodas, já faz 10 anos,
Olha só como passa rápido tudo isso, né? Então esse é tempo de nós orarmos ao Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé agora, estender a sua mão para cá. Tem vários motivos de oração. A família missionária, Projeto em Sevilha, a Eduarda que está aqui, não é? Nós não batizamos crianças porque cremos que num dia cada pessoa tem que tomar a sua decisão lá de Jesus. Mas nós apresentamos ao Senhor e pedimos a bênção de Deus, e pedimos a unção do Espírito na casa de vocês, porque o primeiro referencial de amor incondicional que uma pessoa recebe vem de vocês. Vocês amam porque existe, acabou. E esse é um referencial divino do amor incondicional de Deus. Eu vou pedir que Deus os abençoe na missão de educar a Eduarda, não apenas para aprender química, física, matemática, mas para saber viver com valores e no reino de Deus com a fé em Jesus. Então essa é uma missão que vocês têm. Quero agradecer, né? Vocês fazem parte da família, se unem, fazem parte dessa história, né? Porque essa menina vai aprender não só do papai, da mamãe, dos avós, com todos que fazem parte dessa casa. E está aqui a família Urias, que nós queremos agradecer a Deus, né? Parte da família está fora, né? Está lá nos Estados Unidos, mas vão ver isso aqui, esse momento, mas já participam todo dia, porque essa é uma família muito unida, bonita, não é? E a gente está celebrando 60 anos de vida conjugal. Louvado seja Deus. Estende tua mão para cá para a gente orar. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo aniversário do pastor Nasser. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. E nesse tempo que ele se prepara junto com a sua esposa para uma nova missão que o Senhor deu. E ele vai explicar isso para a gente nos próximos domingos. Que o Senhor o unja com poder e graça. Quero orar, Senhor, pela família tão preciosa de missionários nossos, Senhor. O Armando Neto, Senhor, a Catarina, os seus filhos, Senhor, que estão lá em Sevilha sendo instrumentos do teu amor. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê bênção, que o Senhor dê unção, e que eles continuem com essa paixão que nos emociona, como a Catarina falou aqui, a amar aqueles que precisam de Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero, Senhor, orar agora a favor da Eduarda, Senhor. Senhor, abençoa essa menina linda, Senhor. Abençoa, derrama a tua graça sobre ela. E assim como ela está aconchegada nos braços do pastor Nasser, ela esteja cada dia aconchegada nos teus braços, Todo-Poderoso Deus. E que essa casa seja a casa bendita do Senhor. Que a paz de Jesus reine nesse lar. Que esse amor incondicional que o Senhor coloca no coração de um pai e de uma mãe possa ser semeadura para que ela conheça o amor incondicional de Deus. E que o Senhor marque desde agora aquele dia em que ela espontaneamente por fé vai dizer: eu quero que Jesus seja o meu Salvador pessoal. Ó Pai, eu quero te agradecer pela vida do nosso irmão Urias, da irmã Ivone, desse casamento de 60 anos, dessa família tão bonita constituída. Parte dela está aqui conosco hoje, parte está espalhada pelo mundo, mas que o Senhor continue a derramar graça, amor, unidade, força, alegria, e que, Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre a sua descendência, e que eles se alegrem em ver, Senhor, a riqueza do teu amor se espalhando, Senhor, nos filhos, nos netinhos e até dos bisnetinhos que virão um dia para a glória do Senhor. Fica conosco como família de Deus e dá-nos a tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Agora quero convidar você para louvar a Deus. Nós vamos cantar juntos aqui. E se você veio preparado hoje para consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta alçada, enquanto nós adoramos, você coloca aqui no gasofilaço. Você ouviu o desafio do pastor Armando.
você pode receber um folderzinho desse e preencher a fichinha, tá? Dizendo, eu quero ser um dos 30 que contribuem com R$30 para que 15 crianças possam ser recebidas no projeto Vida e Música lá em Sevilha. Eles já têm 60 matriculados. Nós precisamos de 120 contribuintes. Então, participa disso. Pede lá um folder desse. Tem o pessoal da introdução que vai vir aqui na frente. Está lá com o folder. Acena com a mão. Eles entregam para você. Lá na saída também tem. Adoremos ao Senhor. Abre meus olhos, Senhor. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Abre os meus olhos. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te E pela fé nós cantamos assim. Te ver nos ares exaltado, a luz de tua glória brilhando, e do amor e poder, cantando santo, santo, santo. Abre os meus olhos. Abre meus olhos, Senhor, quero te ver. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Te ver nos ares exaltado, a luz de tua glória brilhando, e no amor e poder, cantando santo, santo, santo. Te ver nos ares exaltado, a luz de tua glória brilhando, e no amor e poder, cantando santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, Diga assim só você, querido. santo, santo, santo. Declare isso. A grandeza do Senhor. Mais do que uma expressão de uma música, uma declaração. Tu és santo. Amém. Santo, santo, santo. Abre os meus olhos, Senhor. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Abre os meus olhos. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver nos ares exaltados. Te ver
Quando nós declaramos isso, é porque pela graça do Senhor nós estamos aqui. Eu estava viajando essa semana, cheguei hoje de manhã correndo aqui para participar com você, pelo menos desse segundo culto. E estava ouvindo alguns testemunhos da graça do Senhor, de favores imerecidos do Senhor que tem acontecido na vida de algumas pessoas onde eu estava lá. E como é interessante ver, queridos, quando nós percebemos que as circunstâncias às nossas voltas, tudo que a gente coloca está desfavorável. Você já fez essa listinha? Você já fez lista de sonho? Quem que já fez lista de sonho aqui? Falou assim, eu estou sonhando com isso. Aí chega um dia que você tem que falar assim, agora deixa eu fazer a lista do que não está dando certo. Aí a hora que você faz a lista do que não está dando certo, e você olha a lista dos sonhos, você fala, meu Deus, eu estou com 3 folhas aqui, de coisas que parece que não estão dando certo. E eu estava justamente com uma família vivendo esse momento, essa semana lá. E daí a gente pegou, fechou aquele caderninho, demos as mãos, oramos. E a única coisa que nós pedimos ao Senhor foi, Senhor, derrama da Tua graça. Não tem mais tudo que a gente possa desenvolver para encontrar as respostas, o caminho, a segurança, a não ser que venha do Senhor. E enquanto nós estávamos orando juntos, tocou o celular no meio da oração. Já aconteceu isso com você? Tocar celular no meio da oração? Tocou o celular e o rapaz não queria atender, e a gente orando, aquele celular tocando. Aí veio no meu coração, você falou, em nome de Jesus, amém. E falou, atende o telefone. A hora que ele atendeu, foi uma pessoa falando assim, olha, eu estou aqui, estava orando aqui na cidade que eu estou, e Deus mandou entregar uma palavra para vocês, eu consegui o telefone de vocês, e começou a falar as coisas daquilo que Deus começaria a fazer nesse novo momento na vida desse casal. Queridos, isso é graça do Senhor. Então diz para quem está do seu lado assim, olha, deseja sempre experimentar da graça de Deus. Diz aí para quem está do seu lado, deseje sempre experimentar da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor, amém? Desse favor imerecido. Amém. Então cante assim, declarando assim. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, com poder, Amém. mas ressurgiu. E junto com a graça de Deus começam a vir os milagres também. Vamos dançar. Cante assim agora com toda alegria. Na graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Ouça a voz do Salvador, chamando todos para lá.
seja o Senhor, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia, Isaías 56. Guarde um pouquinho de pé, depois a gente vai orar e você pode sentar-se. Isaías 56 diz assim: as sentinelas de Israel estão cegas. Versículo 10, Isaías 56, 10. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita: tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, fala outra vez ao nosso coração. É tão bom estar na Tua presença, porque podemos sentir o Senhor conosco. Nosso coração arde na Tua presença. E nessa hora, Pai, aplica a Tua mensagem à nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Estes versículos que nós acabamos de ler, Deus usa os lábios do seu profeta para fazer uma sátira dos vigias do povo de Deus. Isso porque nos muros das grandes cidades do passado havia torres de vigia. E ali as sentinelas se colocavam de prontidão para tentar ver ao longe a aproximação do inimigo. E assim que eles discernissem a ameaça, eles deveriam tocar a trombeta. E quando eles tocavam a trombeta, eles estavam dando oportunidade a todos os que estavam trabalhando fora das muralhas, porque nos arredores da cidade, fora das muralhas, ficavam as plantações, ficavam os pastos para os rebanhos. E aí então, quando eles ouviam o toque, aquele povo saía correndo para entrar na cidade antes que os portões se fechassem. Ao mesmo tempo, quando tocava a trombeta, os soldados vinham e subiam para a muralha, porque sabiam que estava havendo algum problema. O chefe da casa das armas se colocava ali de prontidão, porque os homens da cidade iam chegando e recebiam as armas como voluntários para se colocarem ao lado dos soldados. A intendência da cidade começava então a reservar tudo, porque a primeira coisa que o inimigo fazia era tentar fechar as fontes de abastecimento de água da cidade. Então, enquanto os inimigos não fechassem, eles estavam trabalhando para os reservatórios de água ficarem cheios. As pessoas que podiam chegar com alguma coisa do campo, corriam para lá e colocavam alguma coisa na intendência, para que houvesse comida na cidade. Tudo isso acontecia de uma maneira muito rápida, enquanto e porque era tocada a trombeta pelo vigia. Mas, à medida que Deus vai descrevendo o que Ele está vendo em Israel, fica notória a ironia de Deus, pela inaptidão desses vigias que estavam nas torres de vigia de Israel. E nesse contexto, os vigias eram os governantes da nação, os seus profetas e os seus sacerdotes. Eram os chefes de família que deveriam cuidar da segurança da sua casa. E Deus está olhando para aqueles homens dizendo: olha só que coisa estranha está acontecendo no meio destes vigias de Israel. E hoje eu gostaria de descrever esta sátira, aplicando um pedacinho dela à nossa missão como servos do Senhor nesta terra. Hoje pela manhã eu vou começar a olhar para essa sátira e vou falar
o que é possível dentro do tempo, e à noite eu vou continuar descrevendo outros aspectos dessa sátira. O que é que Deus estava vendo? A primeira coisa que a Bíblia vai dizer no versículo 10 é que Deus estava vendo sentinelas de Israel cegos. Você podia imaginar alguém colocar uma sentinela cega na torre? Como é que ele poderia vigiar sem poder ver a longa distância que o perigo estava se aproximando? Seria uma coisa maluca colocar um cego de sentinela. Mas é isso que Deus está dizendo, olha só, os vigias de Israel são cegos. Eles não são capazes de discernir a distância que o inimigo está se aproximando para atacá-los. Mas quando eu olho para essa ilustração que Deus vai nos apresentando, eu vejo como muitos servos de Deus hoje são vigias cegos. Eu vejo muito pai e muita mãe que está lá para cuidar dos seus filhos, como vigias cegos. Eu acho um absurdo quando um pai e uma mãe pega um adolescente e leva para uma danceteria no meio da noite, para depois dizer que vem buscar às 4, 5 horas da manhã. É louco, é vigia cego. Você já foi no banheiro daquele lugar? Dá uma passeadinha lá, para ver o que está acontecendo lá dentro. E aí, na entrega de bandeja, no mínimo é cego. Não está vendo o que está acontecendo. Eu fico imaginando profissionais. Quantos trabalham aqui? Você trabalha? Você é um profissional. Deus te colocou no lugar onde você trabalha como vigia de Deus. E sabe, quando a gente não toca trombeta nos lugares em que Deus nos colocou, não pense você que esses lugares não serão poupados dos ataques do inimigo. Muita gente vai perder o emprego, porque está faltando a bênção de Deus nesse negócio. E não importa se é o teu negócio ou não é o teu negócio, você está lá para ser uma bênção. Eu fico impressionado quantas pessoas que são intercessores, que oram, mas não são capazes de vigiar, de perceber as brechas espirituais da nossa terra, da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família. Olha, homem de Deus, mulher de Deus, Deus o colocou no lugar em que você está, para ser sal da terra e luz do mundo, é isso que a palavra de Deus ensina. Agora, veja por que a ironia de Deus tem a ver com essa cegueira, porque eles estão lá e não são capazes de perceber o que está acontecendo ao seu redor, eles não são capazes de perceber e discernir os ataques do inimigo. Por isso Deus está chamando de cegos. Eu me lembro de um pregador, um argentino, que eu participei com ele de alguns estudos. Ele foi meu professor num curso, e ele contou a sua experiência. Ele disse que ele foi chamado de uma igreja americana para falar sobre pobreza no terceiro mundo. E quando ele chegou naquela igreja, tinha um grupo de homens sem teto, sentados nas escadarias daquela cidade, na sombra da marquise. E ele teve que quase que pular aqueles homens para chegar naquele auditório. E ali havia um grupo de senhoras que começaram a perguntar sobre a pobreza no terceiro mundo. E ele deu a palestra, falou dos problemas, das dificuldades. E as senhoras então estavam tão ali angustiadas e preocupadas com a pobreza no terceiro mundo. Mas num dado momento, aquele homem cheio do Espírito falou assim: queridos, vocês não precisam olhar só para a pobreza do terceiro mundo. Olhem sim para a pobreza do terceiro mundo, mas não se esqueçam da escadaria da sua igreja. Porque a pobreza está na porta da sua casa, e começa onde você está.
Queridos, vigias cegos são aqueles que pulam os que estão na porta de casa e só estão enxergando além mar, porque o desafio está ali na porta da sua casa. Vigia cego. São aqueles que não alertam os seus filhos, que não evangelizam as suas famílias, que não pagam os preços dos valores da sua fé, que não cumprem a missão de Deus, simplesmente porque a poeira do envolvimento com este mundo não lhes permite ver e discernir o que está acontecendo. E o pior é que tanto eles quanto toda a cidade são subjugados. Quando estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando numa coisa tão simples. Eu falei assim: se houvesse só uma sentinela, só uma, que pudesse tocar a trombeta. Imagina aquela cidade. Tem várias torres de vigia, mas se uma sentinela tocasse a trombeta, muita gente podia se salvar, saindo dos campos e entrando pelas portas da cidade. Mas quando as sentinelas são cegas, ninguém toca a trombeta. E Deus está dizendo assim: abre os olhos, abre os teus olhos para enxergar. Entra na tua casa e abre os teus olhos para ver o que está acontecendo lá dentro da tua casa. Abre os teus olhos para enxergar o que está acontecendo na porta da tua casa. Pede para Deus abrir os teus olhos para você enxergar o que está acontecendo no teu condomínio. Abra os teus olhos. Deus precisa abrir os teus olhos. Veja o que está acontecendo e toque a trombeta. Veja o que está acontecendo na educação desse país, na TV, na internet. Olhe para as companhias que você permite que acessem o dia a dia da vida sua e dos seus filhos. Olhe para os lugares que você frequenta, porque a sua fé ousada é instrumento de preservação da vida, diz a palavra de Deus. Segunda coisa que esse texto me ensina, aparece no versículo 10 e no versículo 11, diz assim: não tem conhecimento, são pastores sem entendimento. E aqui o que Deus está falando é: por que esse povo é cego? Por que eles não conseguem discernir? E a palavra de Deus diz: porque não tem conhecimento. A Bíblia nos ensina que os nossos olhos são abertos quando a palavra de Deus está guardada no nosso coração. Os nossos olhos são abertos quando os nossos valores estão solidificados na palavra. Mas quando não temos conhecimento, uma cavalaria à distância aos olhos até de quem está vendo, mas não tem conhecimento, parece uma tempestade de areia, porque a cavalaria, quando andava naquelas terras, levantava poeira, e então uma das maneiras de discernir uma cavalaria, era ver aquela nuvem de poeira lá longe. Mas quando a gente não tem discernimento, ele diz: não é nada não tem problema, não se preocupa com isso aí é só uma tempestade de areia. Mas era o inimigo vindo velozmente na direção da cidade. E quando você não discerne, não dá tempo de tomar as providências devidas. São cegos porque não têm conhecimento. Mas quando nós conhecemos, nós discernimos, porque os nossos olhos são iluminados pela palavra de Deus. Querido, você precisa crescer. Fala para quem está perto: cresça, fala. Cresça, você precisa crescer.
mas crescer na palavra de Deus, na oração. Eu às vezes fico triste, tenho que confessar para vocês. Tem muitas igrejas que oferecem muita coisa em termos de palavra de Deus, mas essa aqui oferece muita ferramenta para você se aprofundar na palavra de Deus. E tem muita gente sem conhecimento aqui nessa igreja. Olha, você tem a escola dominical, mas a gente descobriu que a escola dominical era pouco. E a gente criou a escola bíblica, que é qualquer dia da semana. Você pode estudar a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aí a gente pensou assim, mas tem gente que ainda assim não pode. E se você quiser, tem um professor particular que a gente chama discipulador, que pode caminhar com você. Das 8 da manhã às 10 da noite eu tenho alguém disponível para te ajudar. E se você achar que não dá ainda, tem um site da nossa igreja chamado A Jornada, que você pode fazer os cursos bíblicos pela internet, lá na sua casa, à distância. Você tem aqui o centro de formação ministerial nessa igreja. Você tem o curso preparatório de líderes. Você tem os cursos avançados em Bíblia. Você tem os acampamentos de revisão de vida. Eu podia ficar falando aqui, mas ainda tem um monte de gente que não conhece a palavra de Deus. Você já fez algum desses cursos? Toma vergonha. Estou falando sério, não estou brincando não. Tem célula, tem discipulado. E aí a gente fica cego, a gente não é capaz de discernir. A Bíblia diz que se nós não temos profundidade, nós somos carregados por todo o vento de doutrina, sejam elas religiosas ou da sociedade em que vivemos. Eu vou ser sincero para você, hoje eu não estou tão preocupado com heresias de outras seitas, como eu estou preocupado com as filosofias e doutrinas do mundo de hoje, que entram todo dia na tua casa, e que a gente, por não ter entendimento, não as discerne como perigosas para nós e para os nossos filhos. E nós estamos dizendo, o que é que tem? Não tem problema, é normal, todo mundo faz. Eu fico assistindo o negócio da Lava Jato, eu gosto de ver, você também fica assistindo a Lava Jato? Não, eu fico, eu gosto de saber o que está acontecendo, porque eu tenho uma raiva que você não pode imaginar. Quem tem raiva aqui? Levanta a mão. Tem raiva, não dá raiva? Bilhões, assim, o cara fala de bilhões, milhões, assim, como se fosse R$100, 50, sei lá quanto. Eu às vezes até peco, que a Bíblia fala que não se põe o sol à vossa ira. E aí eu vou dormir, quando eu acordo eu continuo com raiva. Mas uma das coisas que me impressionou é que a maioria das pessoas que deram depoimento e que estão sendo acusadas, e alguns estão sendo presos, disseram simplesmente o seguinte: eu fiz porque todo mundo faz. Porque, queridos, o senso comum não é suficiente para definir a nossa ética. E se você está usando o senso comum para definir a sua ética, você vai fazer a mesma burrada que aqueles homens fizeram. Por isso eu preciso da palavra de Deus no meu coração, para me abrir os olhos, para entender que eu tenho uma ética maior que o senso comum, a vontade de Deus para a minha vida, o que é santo aos olhos do Senhor. Pode ser que aos olhos dos outros seja legal, mas para um crente há coisas que mesmo legais não são morais, porque ele tem um valor acima da justiça dos escribas e fariseus que são hipócritas, porque ele vive a palavra de Deus no seu coração.
Mas ele vai ser um vigia cego se essa palavra não estiver ardendo no seu coração, se ele não for cheio do Espírito, se ele não estiver buscando a oração na sua vida. Jovem, você precisa ser profundo na palavra de Deus para enfrentar as pressões da sua universidade. Não tem jeito. Já contei aqui para vocês daquela moça que foi tirada da Cracolândia, em São Paulo, aquela mulher que vivia nas ruas, uma jovem que vivia nas ruas, verdadeiro lixo humano, ninguém chegava perto dela por causa do seu mau cheiro, da sua aparência, do seu jeito, do lugar em que ela vivia. E um dia chegaram lá os homens de Deus, pregaram a palavra, aquela mulher se converteu, foi liberta das drogas, voltou para sua família, retomou a vida, entrou na universidade e começou a estudar. E um dia um professor dela, marxista e ateísta, começou a falar mal de Deus e falar que não existia Deus e que isso era tudo utopia, que na história, que não sei o quê, papapá. E depois ele fazer todo o seu discurso, aquela jovem levantou a mão e disse: professor, posso dar uma palavra? Ele disse: fala, menino, pode falar. Eu quero contar a minha história. Eu vivia nas ruas da Cracolândia de São Paulo, eu era o lixo humano, mas um dia a palavra de Deus chegou no meu coração, eu recebi Jesus como meu salvador pessoal, Ele transformou a minha vida, me libertou do crack, me colocou de novo na minha família, e hoje eu estou aqui nessa universidade, por causa do Deus que o Senhor diz que não existe. Eu sou prova de que Ele existe. Querido, se eu não tenho uma experiência com Deus, e se a palavra de Deus não está no meu coração, eu vou ser um vigia cego. Eu não vou discernir o que está acontecendo na minha casa, quanto mais ao meu redor. Terceira e última coisa que eu queria dizer para você nessa manhã. A ironia de Deus, a sátira de Deus é tremenda. E ele diz assim: as sentinelas de Israel estão cegas, não têm conhecimento, todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Você já imaginou um cão de guarda mudo? Que não seja capaz de latir para avisar o dono da casa que é um ladrão chegando? Aí o ladrão está chegando, ele... Você ouviu alguma coisa? É que o cão é mudo. O ladrão entra e você não escutou nada. Nessa figura, a gente podia fazer um paralelo dessa figura, e o paralelo dessa figura é o sentinela que não sabe tocar a trombeta. Você já tentou tocar um instrumento de sopro? Alguém aqui já tentou tocar um instrumento de sopro? A primeira vez que a gente pega o instrumento de sopro, e a gente não sabe tocar, você vai lá e faz... e não faz barulho nenhum. Aí a pessoa disse assim: você tem que aprender a usar a embocadura. E aí eu tentei, né? Fazia biquinho assim, não ia. Agora você imagina, eu coloco lá um vigia na torre de vigia, e graças a Deus ele consegue enxergar, e ele fica nervoso, e está chegando a cavalaria, ele e não toca, está errado. E Deus está dizendo assim: olha, tem um monte de vigia aí que é cão mudo, que não sabe latir, ou sentinela que não sabe tocar trombeta. Esses são os crentes que não proclamam a sua fé. São aqueles sábios que não repartem a sua sabedoria. São os médicos que não levam a cura. Ou como Jesus disse, é o sal que perdeu o seu sabor. Há uma grande quantidade de servos de Deus assim, mudos. Eles estão vendo a morte, a dor, a tragédia, e se calam, não profetizam, não consolam, não oram, não levam ninguém a Jesus, não discipulam ninguém. A estes Deus chama cães mudos. Quando eu estava estudando, eu pensei assim: eu vou falar, larga a mão de ser cão mudo.
Aí depois pensei bem, falei, não, depois alguém vai ficar magoado comigo, que eu disse, eu chamei ele de cachorro. Mas Deus está falando, larga a mão de ser cão mudo. Não sou eu. Toca a trombeta. Olha só o que a palavra do Senhor disse, o que Deus disse para o apóstolo Paulo. Atos 18, versículos 9 e 10 dizem assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Vamos dizer junto? Fala. Agora você pode olhar para quem está do lado e dizer assim: fala e não te cales. Agora escuta, porque é para você também, fala e não te cales. E olha só o que diz a Bíblia: porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ah, queridos, eu fico pensando, como Deus tem povo nessa nossa terra. Eu estava ouvindo o testemunho do Armando, da Catarina, e estava pensando o que Deus está fazendo na Espanha. Louvado seja Deus por aquilo que Deus está fazendo na Espanha. Mas vocês perceberam o que eles falaram? Que em 2 anos de trabalho mais efetivo ali, são 4 ao todo, mas 2 anos de trabalho mais efetivo, focado na missão ali de ganhar pessoas através do projeto, cerca de 9 ou 10 pessoas, eu não tenho certeza o número, foram batizados. Louvado seja Deus. E eles disseram: olha, isso não é normal, é milagre que está acontecendo na Espanha, porque espanhol não é tão fácil assim não. Agora olha para aquilo que Deus está fazendo no Brasil. Deus está lançando uma fome de Deus nessa terra. O povo está com fome de Deus, está havendo um movimento de Deus no coração das pessoas. É algo sobrenatural que está acontecendo nessa terra. Um irmãozinho nosso voltou da França, foi estudar lá, a família foi estudar, e eles disseram assim: eu nunca imaginei que tivesse havendo um avivamento no Brasil, mas pastor, está havendo um avivamento no Brasil, porque o que acontece aqui não é normal. Só nessa igreja, nos apelos que a gente faz, tá? Tem várias pessoas que atendem um apelo, não é? Por várias razões, consagração, reconciliação, às vezes até um motivo interior de vida que a gente ora, mas pelo menos em cada apelo 30 pessoas recebem Jesus como Salvador. Essa foi a média que foi apresentada para a gente na última reunião das semanas anteriores, no mês de julho de inverno, que a igreja estava super vazia. Agora eu fico pensando, você já pensou, são 120 por domingo, por fim de semana, sábado, domingo, 120 pessoas. Se eu tivesse 120 discipuladores para abraçar cada um que se decide acompanhá-los, mas eu não tenho, porque tem vigia cego, sem entendimento e mudo. Você já ganhou alguém para Jesus? Já ganhou? Louvado seja Deus. Quanto tempo faz? Você está discipulando alguém? Tem que discipular, caminhar junto. O que é discipular? A gente acompanhar o bebê. Torquato disse ontem, né, sobre isso. Falou assim: olha, o que é o discipulador? É o que troca a fraldinha. Que dá a mamadeira. É isso. E Deus está olhando para os vigias, está olhando para nós, está olhando para você, dizendo: e aí, como é que é? Tua célula já multiplicou? Tem que multiplicar. Ah, pastor, não tem líder. Não tem, será um vigia de Deus nesse lugar? Mas isso aqui é institucional.
Sabe o que é que mais me angustia? Os atalaias que não olham para suas famílias. Que não oram por eles, que não evangelizam, que não falam do coração. Às vezes a gente está num contexto de família, a gente está vendo que aquele casal não está indo bem, que tem alguma coisa errada. A gente não está lá para criticar, para pegar no pé, a gente está lá para amar. Aí talvez seja a hora de chamar para tomar um café na sua casa lá e dizer: olha, nós amamos tanto vocês, mas nós estamos sentindo que vocês não estão bem. Eu só queria orar por vocês e me colocar à disposição para abençoá-los de alguma maneira. Gente, é uma palavra de amor, não é crítica, não é nada, é tocar trombeta. Eu nunca vi, quando o atalaia tocava a trombeta, alguém ficar bravo e dizer: agora que eu estou colhendo o meu trigo, vai tocar essa trombeta? Ele não, largava tudo e ia embora, porque sabia que ia morrer do lado de fora. E quando alguém está tendo discernimento e com amor, diz: olha, estou preocupado com você, eu quero orar por você, eu posso te ajudar em alguma coisa. É amor. Pode ser que a pessoa diga: não quero, mas não vai dizer outra coisa a não ser: muito obrigado. Mas alguns vão dizer para você: por favor, nos ajude, porque a gente não sabe nem o que fazer. E aí você pode dizer: eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está entendendo? Toca a trombeta, querido. Tem vô que está vendo os seus netos indo para o inferno. Agora eu sou vô, já viu, né? Estou só falando de neto, né? Não pode se conformar com isso, querido. A gente tem que participar dos movimentos que tentam mostrar a injustiça na nossa sociedade. Semana que vem eu vou trazer aqui dentro vai estar encartado na nossa revista, tá? Uma lista que eu vou pedir para você levar para a sua casa e você colher as assinaturas, porque nós vamos apoiar o Ministério Público que está pedindo para transformar corrupção no Brasil em crime hediondo, inafiançável, com pena de mais de 30 anos, porque cada dinheiro que sai do cofre público brasileiro está matando alguém no SUS que não tem como ser tratado. Teve uma ovelha nossa 2 domingos que teve um infarto, tinha plano de saúde, tinha tudo, não conseguia uma UTI na cidade de Curitiba para ser internado. 50% do coração dele estava comprometido com aquele infarto, não tinha UTI. Esse é o nosso Brasil na cidade de Curitiba. Vai para essas outras cidades aí. É crime hediondo. Eu vou pedir para você a semana que vem, leva para casa, colhe 10, 20, 50, 100 assinaturas, porque essa lei não vai passar a não ser pelo movimento popular de 1,5 milhão de assinaturas. Porque eles não vão propor isso. Você acha que vão? Toca a trombeta. Atalaia de Deus. Você precisa ser poder transformador de Jesus nessa terra. À noite eu vou falar para você por que a gente não toca a trombeta. E eu queria convidar você para estar no culto da noite, porque eu vou continuar a estudar esse texto e você vai ver por que Deus fala por que a gente não toca a trombeta. Nessa sátira que Ele faz. Mas agora eu queria que você curvasse a sua fronte, para se preparar para aquilo que vai acontecer agora, que é a celebração da ceia do Senhor. E nós vamos orar aqui. Enquanto nós estamos orando, os diáconos vão se preparar para nos ajudarem a servir a ceia do Senhor. Eu queria que você orasse para Deus abrir os teus olhos. Você sabe onde começa a missão da gente? Dentro de casa. A primeira fronteira missionária que a gente tem que ultrapassar é a nossa casa. Tem um bebezinho aqui bem na minha frente. A missão começa aí. Essa é a joia mais preciosa que Deus deu para vocês. Cuida bem dela. É missão de Deus. Está entendendo?
Começa em casa. Tem pais que não ensinam a Bíblia para os seus filhos, queridos, que não sentam com eles para fazer da Bíblia uma brincadeira santa, onde as histórias são contadas e são aplicadas no coração. Está entendendo o que eu estou falando? Onde a gente não está olhando ao redor da gente, não está percebendo que a missão está aqui, ó. Lembra da escadaria da igreja? A missão está aqui. Deus vai nos usar para levar a mensagem a outros lugares da terra. Todos os lugares precisam da palavra de Deus, mas quem não vive o ardor da fé na sua casa, não vai conseguir levar a palavra de Deus a nenhum lugar. Você sabe o que a gente, quando está lá avaliando um missionário, um candidato a missões, a gente vai dizer se vai mandá-lo para fora do país ou não? Sabe qual é o primeiro critério? É perguntar o que ele está fazendo aqui, o que ele está fazendo na igreja dele, o que ele está fazendo na congregação que ele está. Porque se ele não é capaz de ganhar ninguém para Jesus, onde ele está, você acha que ele vai ganhar alguém para Jesus quando tem que atravessar uma cultura? Não vai. Se ele não tem o ardor e a paixão, vai ficar um guia cego lá, um vigia cego lá, ou mudo. Curva a tua fronte e fala com Deus. E se tiver alguém que Deus está te mostrando, assuma um compromisso com o Senhor. Diz: Senhor, eu vou cuidar dessa pessoa. Senhor, me dá graça, me dá unção, me dá poder para fazer isso. Enquanto isso, os diáconos estão se aproximando para celebrarem a ceia do Senhor conosco. Daqui a pouquinho nós vamos adorar a Deus. E eu quero convidar aqueles que estão aqui conosco, que creem no Senhor Jesus, que um dia já deram a sua pública profissão de fé, que já foram batizados, que querem servir o Senhor de todo o coração e o servem de todo o coração, a participarem conosco desse memorial, assumindo compromissos com o Senhor. Eu não quero ser um vigia cego, nem um cão mudo, de jeito nenhum. Eu não quero, nem quero ser alguém que não tem entendimento, porque eu quero transmitir a palavra de Deus. Adoremos ao Senhor. Quando nós estivermos cantando, fica de pé agora, eu vou explicar como é que a gente vai testar servir a ceia agora. Levanta a cadeira o assento do seu banco, porque os diáconos vão tentar passar pelas fileiras agora, tá bom? E à medida que ele passar para ajudar a gente a controlar a distribuição, ele passou, você baixa o banco e vai sentando, tá? E assim a gente vai vendo quem recebeu ou quem não recebeu os elementos. Pode ser assim? Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, vamos adorar ao Senhor? Uma noite inteira chorando.
Se você tem intolerância a glúten, vem aqui no centro, tem elementos especiais para você. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, em amor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar
Amém? Estava estranhando, né? A gente está aqui rompendo em fé para tocar a trombeta, em nome de Jesus. Nós vamos celebrar o Senhor Jesus, lembrando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e entendendo que Ele pediu que nós recebêssemos a graça, mas também nos comprometêssemos com essa graça. Quando a gente recebe a graça, não dá para ficar com ela guardada na gaveta. A gente tem que se comprometer e dividir essa graça. Se você nunca discipulou ninguém, se você nunca compartilhou a vida espiritual com alguém, adotou alguém para ser seu padrinho espiritual, ora a Deus por isso, querido. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Eu vou pedir para a Ruth orar, agradecendo pelo sacrifício de Jesus, mas em nosso nome assumindo compromissos antes da gente comer o pão. E depois o William vai, da mesma maneira, orar agradecendo pelo sacrifício de Jesus e também comprometendo, não somente ele, mas todos nós, com o compromisso, com a visão de proclamar a mensagem do Evangelho. Pai amado, obrigada, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício por nós. Obrigado porque um dia o Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos começar a enxergar a tua grandeza, o teu poder, e também, Paizinho, junto com isso, a nossa responsabilidade. Senhor, obrigada porque nós aqui, Pai, que conhecemos o Senhor, já podemos ver quando o inimigo se aproxima, já podemos sentir, Senhor, a tua presença também na nossa vida, e a nossa responsabilidade de combater, Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigada, Pai, que a nossa alma seja uma alma transbordante de gratidão, e que a nossa vida seja repleta de alegria, porque nossa alma esteja realmente transbordando de gratidão pelo seu sangue derramado lá na cruz por nós. Senhor, que não seja mais um ritual a cada mês aqui nessa igreja, mas, Pai, que seja em cada um de nós, Paizinho, o assumir um compromisso sério com o Senhor. Ó Pai, que eu quero particularmente colocar minha vida diante do Senhor. E agora, Pai, com toda essa igreja, Pai, como testemunha, Senhor, eu quero renovar, Senhor, meu compromisso com o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Faça de nós sentinelas, Pai, sentinelas que veem. Faça de nós, Senhor Deus, pessoas compromissadas pelo Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Comamos desse pão, comprometendo-nos com o Senhor. Pai amado, nosso coração está tão tristinho, Pai, de olhar para a nossa própria vida e muitas vezes perceber que estamos com a trombeta dourada na nossa mão. O Senhor nos colocou lá na torre de vigia, Pai, nos deu tudo aquilo que precisávamos para se tornar realmente sentinelas que possam alertar realmente quando o inimigo vem. E, Pai, nós não temos feito isso. Tristeza que vai no meu coração, Pai, de ver o teu povo, muitas vezes, nem lá na torre de vigia. E os que estão lá na torre de vigia, estão com as trombetas caídas, mudos, pararam de latir, de gritar, de avisar, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, quando todos os dias o Senhor nos acorda e diz: filho, grita, toca a trombeta, cuida realmente da tua casa, da tua família, cuida de onde quer que você passe,
Deixe a tua mudez de lado. Tenha humildade, mas tenha ousadia a cada dia. Ó Deus, faz dessa igreja, faz de nós, Senhor, guerreiros, muito mais do que apenas sentinelas, Senhor. Vigilantes realmente da tua casa, Senhor. Ó Deus, incomoda-nos, Senhor, com a palavra que nós ouvimos hoje. Que amanhã ela continue incomodando, Senhor. Que não seja apenas uma coleção de sermões e conhecimento, mas que a nossa vida seja incomodada. Que a gente perceba o quanto realmente o Senhor nos colocou nesse lugar privilegiado de ser sentinela com trombetas tão maravilhosas, Senhor. E que do nosso pulmão saia realmente o aviso, o grito, o perigo está chegando. E que sejamos realmente firmes, alicerçados no amor de Jesus. Esse Jesus que um dia derramou o seu sangue lá na cruz, esperando que nós continuássemos realmente o caminho da cruz. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, nos incomoda, te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Bebamos desse cálice, assumindo compromissos com o Senhor. Agora quero convidar você já sabe como é que termina esse culto, fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, fecha aí o corredor. Povo de Deus, é uma cena linda, viu, queridos? A gente vê o exército de Deus. Você já pensou agora? Todo esse exército preparado para fazer a obra do Senhor. E olha, a gente só faz isso pela graça, não tem outro jeito, é só a graça de Deus que faz isso. Então eu queria convidar você para cantar essa canção outra vez, pela graça, porque a gente só pode fazer isso pela graça, a gente só educa um filho pela graça, a gente só proclama pela graça, a gente só ora pela graça, é graça, favor de Deus sobre a nossa vida. Adora o Senhor. Dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos escutarão. Eu fui curado, diz a canção. Pela graça, pela graça de Deus, nós podemos receber. Pela graça eu posso testemunhar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Chamando
Quero encerrar o culto orando mais uma vez. Eu sei que meu tempo estourou, mas me aguarda um segundo. Eu estava lembrando do deserto. E lá no deserto, Deus fazia um milagre todo dia. Ele derramava o maná, o pão de Deus, pão que caiu do céu. E você sabe que o Novo Testamento diz que o maná era um símbolo, tá? De Jesus, o pão do céu que Deus derramou. Agora havia uma coisa bonita no maná e complicada no maná. Você não podia estocar maná. Você tinha que pegar o maná quanto você quisesse, desde que você usasse o maná. Se você tentasse estocar, ele apodrecia e cheirava mal. Queridos, Deus quer derramar graça sobre você. Mas a graça de Deus é como o maná. Quando a gente reparte, Deus derrama mais. E quanto mais você reparte, Ele derrama mais. Agora, se você tentar estocar a graça de Deus na sua casa, vai cheirar mal. Porque Deus te deu o suficiente e abundantemente para você repartir. Então agora, simbolicamente, você vai fazer assim, como se você estivesse tentando carregar maná. Junta as mãos aí, não deixa cair não. Faz assim. E eu vou orar por você aqui. Você vai sair daqui hoje. Isso é só um símbolo, tá, gente? Não tem nada de místico nisso. É só para a gente ter uma imagem pictórica do que está acontecendo. Eu vou pedir para Deus encher as tuas mãos com a graça dEle. Mas reparte essa graça, que Deus vai derramar mais. Quem sabe tem alguém hoje que precisa dessa graça. Vai lá e divide essa graça. Ora com alguém. Abençoa alguém. Eu vou pedir para Deus derramar graça abundante, para coisas extraordinárias de Deus acontecer, porque a graça dele não é minha, não é tua, é dele, e ele vai encher as tuas mãos. Você concorda com essa oração? Então vamos orar. Senhor Jesus, as nossas mãos estão postas diante de ti agora, e eu quero te pedir, por favor, Senhor, começa a derramar a graça dos céus. Graça abundante, transbordante sobre essas mãos, para que eles possam repartir, sem medo nem temor de ficarem sem, porque o Senhor tem abundância para eles. E quando eles estiverem repartindo, o Senhor manifesta o teu poder. Eu quero orar como os teus discípulos oraram, Senhor, na cidade de Jerusalém, quando eles foram ameaçados e perseguidos, e eles pediram: Senhor, dá-nos ousadia, e confirma a palavra que nós anunciarmos, com os teus prodígios, sinais e milagres, para a glória do Senhor. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que essa graça seja transformada em salvação, que essa graça seja transformada em cura, que essa graça seja transformada em libertação, que essa graça seja transformada em lares consolidados, que filhos sejam benditos, que essa graça se espalhe, e que quando precisarmos a gente pegue mais e mais, porque o Senhor tem abundantemente. Mas não permita, Senhor, que essa graça fique estocada, que o mau cheiro faça com que eles saiam de casa, para dizer: não dá para estocar a graça de Deus, a gente tem que dividir. Leva o teu povo em paz, porque, Senhor, a fronteira da missão começa na porta da nossa casa. Leva-os para casa na tua paz e ungidos pelo teu Espírito. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Leva a graça com você. Que Deus o abençoe, tá bom, querido? A vida é feita de investimentos. Quando você investe em algo, está demonstrando que acredita naquilo. Um pedido de casamento, uma brincadeira com os netos, uma viagem à praia. Investir na família é acreditar no principal projeto de Deus.
Congresso de Encorajamento da Família, de 27 a 29 de agosto, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Mais informações, pibcuritiba.org.br.